Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Camaro Apps. O meu nome é Felipe e no vídeo de hoje a gente vai estar exibindo a informação de filtro para o usuário de uma maneira mais simples e rápida. O que a gente vai estar aplicando aqui no nosso relatório hoje é um excelente jeito de exibir mais informação sem fazer com que acessar essa informação fique mais complicado ou mais maçante, né? Serve muito bem, principalmente se no seu relatório você tiver um menu de filtragem igual o meu, que fica escondido, né? Para o usuário não só ter acesso, mas ver o que está acontecendo, ele tem que vir aqui e dar uma olhada. Ou então, ver por aqui, né? Mas não é todo mundo que tem essa manha com a plataforma, principalmente se o seu relatório estiver sendo disponibilizado para muita gente, né? Tem uma galera que naturalmente está muito mais interessada na parte de analisar o dado do que de entender propriamente como a ferramenta funciona. Então, beleza, vamos embora. É importante ressaltar que a gente só vai estar mostrando quais são os filtros que estão ativos no vídeo de hoje e não o que está sendo filtrado dentro de cada um deles. Dá para a gente fazer também ah, tipo assim, para exibir o que exatamente está sendo filtrado, quais são os países, quais são as categorias. Porém, tem que ser feito de outro jeito, um jeito diferente do que a gente vai fazer agora, porque não vai servir, né? Pode até ser que sirva, porém só com filtros de seleção única, que não é o meu caso aqui, né? No caso, aqui no meu relatório, eu só tenho filtros de seleção múltipla só. Para fazer isso, a gente vai estar fazendo uma dica de ferramenta, e essa dica de ferramenta vai conter uma string grandona que vai se montar, vai se formar de acordo com o que está sendo filtrado. Ah, e aí, essa dica de ferramenta a gente vai estar atribuindo a um botão. Eu vou utilizar esse botão aqui mesmo de informação que vem dentro do próprio Power BI. Pode ser uma imagem também, tá? Não tem que ser necessariamente um botão. Mas como eu já tenho um botãozinho de informação aqui, eu vou usar ele mesmo. Ah, Antes da gente começar, eu vou colorir ele, né? Ele tá cinzinho, eu quero deixar ele branco. É só vir aqui. Line Color, eu vou trocar para branco. Vou deixar ele com essa grossura mesmo. E eu já vou deixar ele no esquema já posicionado para a gente começar a trabalhar. Dimensionamento vai ser 40 por 40. E ele vai ficar aqui embaixo. Aqui embaixo? Acho que pode ser. Eu só vou subir um pouco ele. Eu acho que ele ficou muito longe do outro ícone. Acho que aqui tá legal. Tá, então uma vez que eu já tenho o meu botão barra imagem no lugar que eu quero, ah, vem uma parte meio opcional, né, de como prosseguir. Ou a gente acessa o botão já ativa a dica de ferramenta, ou então a gente faz a medida que vai estar sendo usada como valor para a dica de ferramenta e depois configura o botão. Eu vou fazer a primeira medida, porque aí eu faço tudo de uma vez só. Certo, então para a gente estar criando a medida, a gente vai fazer ela em duas partes. A primeira parte vai saber o que está sendo de fato filtrado e depois a gente devolve a informação, né, do que está sendo filtrado. A gente vai fazer separado isso. Deixa eu deixar meu menu de filtragem visível aqui. E eu vou separar quais são os campos que estão aqui dentro antes de começar. Então aqui eu tenho os pedidos. Ok. Eu vou fazer essa separação em um bloco de texto, para evitar da gente ter que ficar fazendo um vai e volta, né? De entra e sai da medida. Isso pode ser um pouquinho frustrante. Principalmente
se você tiver um computador que não é tão potente assim, né? Que é o meu caso também, diga-se de passagem. Então, para a gente evitar de abrir a medida, digitar um pouquinho de código, sair, e aí vai demorar um tempão para ele aplicar o código, mais um tempão para ele atualizar tudo. Então, vamos deixar tudo separado antes de começar. Então, eu tenho aqui quatro filtros, porém, aqui eu tenho dois níveis, né? Dois níveis, país e cidade. Então, no total, eu vou fazer com cinco filtros diferentes dentro da minha dica de ferramenta. Então, eu tenho impedidos, Ship City e pedidos Ship Country. Continuando, na categoria eu tenho aqui categorias e category name. No ano, o ano vem de pedidos e year. E por último, produto, que está vindo da lista de produtos. Ok, agora que eu tenho tudo separado, eu vou estar criando a minha medida. E aqui então, new measure. Ok, então com medida criada eu vou dar um nome para ela. O nome vai ser filtros ativos. Vou dar uma expandida na minha barra de fórmula. E uma boa expandida, diga-se de passagem, porque a gente vai precisar de bastante espaço para estar trabalhando com isso. E a gente vai começar a atribuir cada campo de filtragem a uma variável diferente. Eu faço isso para deixar a medida mais simples de entender, porque ela vai estar mais organizada. E no fim o resultado vai ser o mesmo, né? Então eu tenho aqui os meus cinco filtros. Eu vou começar por Ship City. Eu vou dar um nome para minha variável. Vai ser cidade. E eu vou chamar a fórmula isFiltered para saber se está sendo filtrado. E esse aqui vai ser o campo. Opa, sem ponto e vírgula ainda. E eu vou para a próxima, então. A próxima é o país. Vou fazer assim, sem acento mesmo. Ah, vale a pena mencionar, toma bastante cuidado com palavra reservada na hora de estar fazendo as suas variáveis. Tem algumas variáveis que não podem ser, não podem, aliás, tem algumas palavras dentro do Power BI que não podem estar sendo atribuídas a praticamente nada. São palavras reservadas, tá? Então, por exemplo, a gente não consegue criar uma variável com o nome average para fazer uma variável de média, porque average é uma palavra reservada do próprio Power BI. Continuando então, país, vou fazer o seguinte, vou pegar tudo de uma vez. Opa. É, como eu já tenho tudo aqui, eu só vou criando as variáveis agora. Certo, então uma vez que eu já tenha todas as minhas variáveis com o isFiltered próprio para cada uma delas, eu também vou estar acrescentando um pouco mais essa fórmula só para a gente conseguir ter uma ideia melhor do que está acontecendo aqui. Então, basicamente, eu adicionei um if antes e estou dizendo
que se ele estiver sendo filtrado, eu quero que ele me devolva um valor booleano verdadeiro, do contrário, falso. E uma vez que a gente tem esse corpo já montado, eu posso vir aqui no meu return, que eu adicionei, e começar mais um if. Dentro desse if, eu vou fazer um ou, um or, bem grande com todas as minhas variáveis, porque eu quero saber se alguma delas está sendo filtrada. Quando isso acontecer, elas, como quando, assim, quando isso acontecer, se um dos campos estiverem sendo filtrados, né, eu vou estar tendo um valor verdadeiro de retorno. E como aqui eu estou usando um ou, se eu tiver um valor verdadeiro que seja, ele já vai considerar como verdadeiro. E prontinho. Então, se alguma dessas variáveis estiver recebendo um valor verdadeiro, eu quero que a mensagem seja, vamos ver, o conteúdo está sendo filtrado. Filtros ativos. E é aqui que começa a concatenação sem fim. Porque a gente vai ter que acrescentar aqui, né? Se cada uma dessas variáveis está sendo filtrada ou não. Então, se ela estiver sendo filtrada, a gente vai estar acrescentando o, o pedaço de texto aqui dentro também. Só que a gente vai ter que confirmar isso várias vezes para saber exatamente o que está sendo filtrado, né? Então, vamos ver como é que é o melhor jeito de estar fazendo isso daqui. Tá, legal. Vamos fazer assim, então. Fugindo um pouco do roteiro, vamos estar criando mais 5 variáveis aqui. E cada uma dessas variáveis vai receber o seguinte. Espera aí. Fazer do jeito mais rápido, eu acrescentei um underline na frente do nome de cada uma das variáveis booleanas. E aqui as últimas 5 vão ser só o nome do campo mesmo. E aí, em vez de estar recebendo, de estar devolvendo, na verdade, verdadeiro ou falso, a gente vai estar devolvendo um pedaço de texto. Então, se isso daqui for true, eu vou dizer produto. Opa. Se não, nada. E a gente vai aplicar isso para todos os outros campos que a gente tem disponível aqui. Ok, e uma vez que eu tenho pronto aqui as outras 5 variáveis que eu vou estar colocando aqui, eu posso continuar. E como eu comentei, aqui é só questão de deixar tudo concatenado. Categoria, o ano e, por último, o produto. Certo, então está pronta a mensagem, caso algum dos campos estejam sendo filtrados. E se isso não for o caso, eu quero devolver a mensagem dizendo não há filtros ativos. Posso fechar meu if e a minha medida está pronta. Prontinho, medida criada. Agora então eu vou configurar o meu botão. A configuração, tanto para o botão para a imagem, vai ser idêntica, então é só seguir os seguintes passos. A gente vai nessa parte de formatação, né? Ativa a ação, porque o botão vai ter uma ação.
A ação eu vou colocar como bookmark só para não fazer com que nada aconteça quando o usuário clicar no botão por acidente, caso isso aconteça, né? Então ele vai estar apontando para um indicador, porém o indicador não vai ser nenhum, então nada vai acontecer. E aqui embaixo a gente vai ter o campo de tooltip. Se ele estiver desativado, é só ativar ele. Se ele já estiver ativado, é só continuar. Então eu clico aqui em F de X para abrir essa janela. E ele vai estar recebendo o valor de um campo. E aqui a gente vai estar escolhendo a minha medida, que é a medida filtros ativos. E aí é só dar um OK. Dá pra ver que ele está recebendo um valor dinâmico agora, né? Então ele não deixa mais eu olhar aquela barrinha de texto que ficava aqui antes. E agora só tem a medida aqui dentro. E agora, se eu passo o mouse em cima do botão, ele diz não há filtros ativos. Porém, se eu vier aqui no meu menu de filtragem e escolher um produto, eu quero só esse daqui. Vamos deixar ele filtrar. Filtrou. Aqui no meu botão ele diz o conteúdo está sendo filtrado, filtros ativos, dois pontos, produto. Se eu quiser ir um pouco mais à frente nisso, né, eu posso vir aqui e filtrar um país também. Só para a gente ver a dica de ferramenta se formando, né? E agora os filtros ativos são país e produto. E isso daqui acontece para tudo que a gente tem disponível aqui nos filtros, né? Pode ser uma medida bem interessante para estar aplicando aí no seu relatório, dependendo da quantidade de filtros que você tem disponível e da acessibilidade que você tem a eles, né? E bem, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que tenha sido do agrado, né? Tenha sido informativo, mas qualquer dúvida, fique à vontade para estar deixando aí no campo de comentários.